která je u nás na trhu a prodává se v parfumériích. A právě to, že tahle značka česká, kterou já vám dneska ukážu, je lepší než Sisley, to řekla moje známá, tady sousedka vedle Lenka, protože já jsem mi dala tuhletu taštičku na vyzkoušení. V té taštičce jsou produkty, které jsou 35+, pro ženy tedy, které jsou 35+, Lence je něco kolem 34, myslím. No a zkoušela to, myslím si, že už je to téměř 2 měsíce, zkrátka už je... E essa foi uma pequena amostra da língua tcheca. E bem-vindos então a Čeština, a língua tcheca ou a língua boêmia, aqui no canal MLPC Linguística. A língua tcheca é uma língua eslava, do ramo ocidental, mais proximamente relacionada ao eslovaco, porque, como vocês sabem, claro, a República Tcheca ou a Tchequia e a Eslováquia, que hoje são países independentes, até 1993 formavam um país chamado Tchecoslováquia, que foi um país bastante importante no século XX. Então, realmente, o tcheco, né, embora seja considerado uma língua única, né, geralmente na maioria das fontes, como sempre que a gente aumenta o zoom e olha para a língua com detalhe, a gente vai ver que o tcheco é meramente uma variedade. A língua que a gente vê como tcheca, na verdade, é uma variedade de uma série de línguas ali dessa região, que a gente conhece como, principalmente, a Boêmia. Né? Na verdade, tcheco é o nome dos boêmios para eles mesmos. A palavra boêmia em tcheco é Tchéchy, o adjetivo česky. Em alemão é Böhmen. Então é do alemão que vem o termo boêmio. Então tanto faz se referir aos tchecos quanto tchecos ou boêmios. Né? Na verdade, a origem do país, a origem do nome é ambígua, né? A gente tem essas duas terminologias, uma eslava e uma germânica. E é justamente... Por que boêmio? Por que boêmio passou a ser associado, então, a uma vida noturna rica? Né? Isso, na verdade, foi a partir do século XIX, né? Realmente, boa parte dessa região da Boêmia, onde está Praga, era associada, era muito avançada, já uma região muito industrializada, muito urbanizada, tinha muitas universidades, muito emprego, muita oportunidade econômica. A gente sabe que, na verdade, boa parte da industrialização na época do Império Austro-Húngaro era localizada na Boêmia. Então a vida noturna muito rica dessa região passou a ser conhecida também em virtude da cerveja, que é uma das características da região também. A cerveja muito... inclusive a própria Budweiser, né, vem daí. A Budweiser é uma cidade da Boêmia, que em boêmio eles chamam de České Budějovice. Então, devido a essa riqueza da vida noturna, a gente tem uma associação, na maioria das línguas europeias, de boemia com uma vida noturna sofisticada, muito rica. Né? Mas vamos dar uma olhada, então, na origem dos tchecos e dos boêmios. Na verdade, a atual Tchequia é a fusão da antiga Boêmia com a antiga Morávia. Morávia seria a parte mais oriental, cuja cidade principal é Brno, a cidade que escreve Brno, que pode ser também em alemão Brunnen. O nome Brunnen aparece em muitas fontes, e Bruna em algumas línguas latinas. Então, Praga seria a capital da Boêmia e Brno seria a capital, ou Bruna seria a capital da Morávia. Né? A união desses antigos reinos acabou formando o que a gente chama de Tchequia hoje. Como reino organizado, ele surge na Idade Média e começa a fazer parte do Império Romano-Germânico, o Sacro Império Romano-Germânico, na época do século XVII até o início do século XIX. Depois que o Sacro Império Romano-Germânico é dissolvido, depois das Guerras Napoleônicas, ele faz parte a Boêmia, né? O Reino da Boêmia passa a fazer parte do Império Austríaco, que depois é chamado de Império Austro-Húngaro, no século XIX, mas depois da Primeira Guerra Mundial, 1919, o Império Austro-Húngaro é dissolvido, a Áustria perde suas possessões, a Hungria se separa, e a própria região da Boêmia se separa junto com a Morávia, junto com a Eslováquia também,
formando a primeira República Tchecoslováquia, que durou de 1918 até 1938, quando a Alemanha nazista invade a Tchecoslováquia e anexa o país a pretexto de proteger ali os alemães que viviam naquela região, alemães e austríacos. Boa parte da população, claro, obviamente, ali era tudo população de austríacos e alemães, estavam todos misturados com os eslavos, os tchecos. Até é difícil saber quem era quem, porque tinha muitas famílias misturadas e tudo mais. Então, nesse mapa aqui, a gente vê a primeira República da Tchecoslováquia, que incluía também essa parte oriental, que depois foi absorvida pela União Soviética, pela Ucrânia, já nos Cárpatos, né? A Eslováquia no centro, a Morávia, a Silésia. Silésia é mais aquela região que está para cima da Polônia, né? Esse nome Silésia não é muito típico dessa região específica, né? Silésia já é a parte de Breslau, lá na Polônia. E a parte ocidental, que é o núcleo da cultura tcheca, né? Boêmia, que é de onde os dialetos da região de Praga, do boêmio de Praga, que foram a base do tcheco literário moderno. Embora a língua tcheca ela tenha uma história muito longa, ao contrário de boa parte das línguas eslavas, que começou a ser mais utilizada ao longo do século XIX e do século XX, o tcheco é uma língua com uma literatura muito antiga. No final da Idade Média, teve um dos principais reformadores do cristianismo, que foi Jan Hus. Jan Hus era boêmio e procurou traduzir a Bíblia para o boêmio, para o tcheco, na época, e desenvolveu uma ortografia que é usada em parte até hoje. Alguns dos princípios de ortografia que ele desenvolveu, embora as obras dele tenham sido perseguidas, queimadas, destruídas, o Jan Hus, por ter traduzido a Bíblia, foi queimado em uma fogueira, a mando da Igreja Católica de Roma, mas o espírito do que ele fez passou a ser preservado pelos seus seguidores, não tinha como matar aquela ideia, e depois vieram outros reformadores, veio o Martinho Lutero, não muito longe dali, na região da Saxônia, né? O Martinho Lutero um pouco mais ao norte, na região já que é oficialmente alemã, faz a reforma cerca de 100 anos depois de Jan Hus, que viveu na época de 1420 e pouco. Lutero fez uma outra reforma, daí quando Lutero fez a reforma deu certo, Lutero não foi queimado na fogueira, acabou sobrevivendo, fazendo a reforma que deu certo, mas Jan Hus foi um dos primeiros principais a questionar o poder da Igreja Católica e a variante de cristianismo propagada pela Igreja Católica Romana na época. E assim ele acaba tendo seguidores na República Tcheca que depois acabam sendo suprimidos, acabam sendo forçados a se converter de novo ao catolicismo. Então os boêmios, os morávios, acabam sendo reincorporados ao mundo católico até a época moderna. Então a religião dominante da Tchequia, desde mais ou menos o século XIX em diante, especialmente na época do Império Habsburgo, né, austríaco, em diante, a região protestante, os hussitas, que eram seguidores de Hus, Jan Hus, os hussitas acabam sendo abolidos, né, acabam sendo convertidos para o catolicismo. E é curioso que hoje a Tchequia é um dos países menos religiosos do mundo. Cerca de 90% dos tchecos se dizem sem religião, quase 90% se dizem até ateus, sem nenhuma crença em Deus ou alguma coisa assim. Então isso talvez tenha sido não só por causa do período comunista, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois da invasão alemã, que eu tinha mencionado no vídeo agora há pouco. A Tchequia foi na verdade não foi tão invadida, mas chegou a ser libertada dos nazismos pela União Soviética, só que a União Soviética acabou minando a democracia, que eles queriam restaurar a Tchecoslováquia, né? Fazer uma Tchecoslováquia moderna depois da Segunda Guerra, mas a União Soviética acaba financiando um golpe de Estado para empoderar o Partido Comunista, que seria um satélite da União Soviética naquela região, que é muito importante, porque ela é incrustada bem na Alemanha, né? Polônia, Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental, claro, eram as partes mais importantes do domínio soviético na Europa Oriental. Então a República Tcheca cai sob o domínio de uma ditadura marxista, socialista, que é essencialmente um satélite da União Soviética. Em 1968, a República Tcheca tem a chamada Primavera de Praga. Foi uma tentativa pelo líder da época do Partido Comunista, que acaba sendo retirado por uma invasão soviética, mas antes ele tenta reformar Alexander Dubček.
ele tenta reformar o socialismo, ele fala um socialismo com um rosto humano, uma coisa assim, né? Tenta fazer uma reforma, mas a União Soviética invade a Tchecoslováquia e arrebenta com tudo mesmo, e volta lá a linha dura soviética, isso em tempos já pós-Stalin, então, em 1968, na época de Nikita Khrushchev. Mas é claro que, como a gente sabe, as experiências marxistas acabam sendo um grande fracasso na Europa Oriental. Tudo acaba ruindo no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a Tchecoslováquia emerge sob Václav Havel. Václav Havel, que era um dramaturgo. A República Tcheca é muito rica em cultura, né? Uma coisa impressionante. Como eles têm teatro, como eles têm artistas, né? Muita arte, por isso que vem a boêmia, né? Boemia e artista está associado, né? Então o líder, o presidente da Tchecoslováquia na transição da ditadura marxista para a democracia acaba sendo Václav Havel, que é um dos grandes dramaturgos, né? Escritores de peças de teatro da região. Mas em 93, logo depois do fim do marxismo, a Tchecoslováquia separa novamente em Tchequia, que é chamada de República Tcheca na maioria das línguas, mas na própria língua é Tchechi, que é uma palavra plural, né, que literalmente significa Boêmia, né, região da Boêmia. E a Eslováquia forma um reino separado, né, que a Eslováquia teve também historicamente muito associada mais ali à região da Hungria, né, e tinha uma história mais a Ucrânia também. Então a Tchecoslováquia é dissolvida e a gente continua, né, a história até hoje, mas a Tchequia separada vira um dos países mais bem-sucedidos da Europa Oriental. Já historicamente, como eu falei, a industrialização era muito forte na região da Tchequia e que até automóveis, né, é uma coisa rara na Europa Oriental, não tinha muitas fábricas de automóveis nos países eslavos, né, mas os tchecos eram uma exceção, eles tinham a famosa Tatra. A Tatra, os carros da Tatra eram carros de luxo, de técnica bem avançada, que foram inclusive copiados pela Volkswagen, o Fusca. Era uma cópia simplificada dos Tatras que existiam lá nos anos 30. Tinha aquele corpinho redondo, aquele capô redondo do Fusca, o motor atrás, né, o capô curvo na frente, o motor atrás refrigerado a ar do Fusca. Isso foi copiado quando Hitler quis fazer o carro do povo para a Alemanha nazista, né? Ele mandou Ferdinand Porsche, que era um engenheiro automotivo alemão, mas com origens tchecas ali. O Porsche, ele pegou o Tatra e copiou o Tatra e fez o Volkswagen alemão. Né? E também tinha o Skoda, que sobrevive até hoje. A Tatra já faliu, já sumiu. Mas o Skoda é ainda uma grande marca de automóveis tchecos, que depois da época do comunismo foi absorvida pela Volkswagen, mas é uma marca de automóveis tcheca que ainda existe, então fabrica vários modelos na Europa Oriental ali. E é bastante respeitada, né, pelo seu histórico também. E é claro que a cultura tcheca, né, a gente tem um grande escritor, o maior escritor tcheco é, sem dúvida, Franz Kafka, né, acho que não tem nenhum de maior fama, que era judeu, vivia em Praga, mas ele escrevia em alemão. Isso acontecia com os tchecos até hoje, né. Os tchecos, apesar de valorizarem muito a língua deles, eles quase todos falam alemão. É muito difícil achar um tcheco que não fala alemão, porque boa parte da literatura tcheca, da história dos tchecos, foi escrita em alemão. Não tem como escapar disso, então o aprendizado de alemão é quase universal na Tchequia moderna, né, como era em tempos históricos, ainda hoje mantém isso. Então, para ler Kafka no original, você não tem que aprender tcheco, tem que aprender alemão, né? Claro que também tem Milan Kundera, que é o autor, acho que foi nos anos 80, escreveu a Insustentável Leveza do Ser, uma grande obra literária do século XX. E tinha também uma das grandes contribuições da língua tcheca para as línguas mundiais, é a palavra robô. O termo robô, robótico, né? Uma pessoa mecânica, um ser humano feito com uma máquina, que foi feita pelo dramaturgo também, tcheco, chamado Karel Čapek, que escreveu uma peça chamada R.U.R. Rozumov Universalni Roboti. Que são os robôs universais da fábrica Rossum. Rossum seria uma brincadeira com a palavra tcheca rozum, que é razão. E a roboti, de onde vem robot? Então vem do verbo robiti, que é o verbo fazer nas línguas eslavas, que tem a ver com... no russo não tem, no russo é rabotat, tem a ver com rab. Rab que é escravo, servo. No russo essa palavra deu o verbo rabota, que é trabalho.
No tcheco e no polonês, robić é o verbo fazer. Mas de qualquer maneira, essa palavra, a raiz dessa palavra foi adaptada pelo criador dessa peça para criar uma peça onde ele fala de uma fábrica que produzia pessoas artificiais, robôs. Daí é que vem. Foi criado em 1920 esse termo. Esse termo entrou em uso quase universal, né? Praticamente todas as línguas no mundo adotam robô, roboter em alemão, como um sinônimo de, né, uma pessoa mecânica, um aparato mecânico dotado de destreza e que pode manipular as coisas, né, que pode manipular objetos, um robô. Outra ligação interessante dos tchecos com o Brasil é o presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha um avô que veio do Império Austro-Húngaro. Parece que ele era realmente nascido na região da Boêmia, ele era boêmio. E até é interessante porque o Kubitschek foi o presidente que introduziu o Fusca no Brasil, o Volkswagen, né? E a gente sabe que o Fusca é um carro copiado de uma marca tcheca que é o Tatra, um tipo de importado ali. Será que tem alguma filiação aí? Será que ele tinha alguma preferência por esse carro, por ser de origem tcheca, né? O Fusca é meio tcheco, o Kubitschek era meio tcheco, né? Então pode ser até interessante cogitar assim, mas eu acho que não, né? Vamos lá para a língua, né? A gente passa aqui para a língua fonética tcheca. Na fonética, o tcheco é uma língua mais ou menos tipicamente eslava. Ele se destaca por ter, assim como o eslovaco, ele tem vogais curtas e vogais longas. Ele distingue a chamada quantidade vocálica. As vogais longas são marcadas na ortografia tcheca pelo que a gente vê como acento agudo, mas na língua boêmia é chamado de tcharka. Tcharka seria o acento agudo, né? Exceto a letra U, que pode ser marcada com agudo ou com essa bolinha em cima do U. Dá um som de U, né? U, ele é marcado com bolinha quando ele é etimologicamente ligado à letra O. Você vê que não tem O longo. Porque o O longo virou U, historicamente, no tcheco. Como em polonês também. Por isso que tem no polonês o O com acento agudo, é pronunciado como U. Mesma coisa aconteceu no tcheco, no boêmio, que a gente tem aí o O longo, tecnicamente virou esse U. Quando a palavra que tem esse U alterna e pega a vogal longa, U, esse U com bolinha, é forçado a virar uma vogal curta por algum processo morfológico, ele volta a ser O. Então a gente sabe que a grafia dele é esse U com uma O em cima, justamente essa bolinha representa o O. É um U que alterna com o O. Então a palavra dum, que é casa, no genitivo plural acaba sendo domo. Esse U longo vira um O, porque ele volta a ser curto, então volta a ser um O também. As consoantes, né, e palatais em geral são marcadas por esse típico diacrítico tão assim, claramente tcheco, né? Uma das grandes invenções dos tchecos, que inclusive não foi inventada pelo Jan Hus diretamente, mas ele já começou a usar, um dos que começaram a usar realmente algum pontinho, algum tipo de marcação assim para marcar em cima das letras para distinguir as letras palatais que o alfabeto latino não tem, que acabam se tornando tão típicas do tcheco que até outro povo eslavo do Império Austro-Húngaro, que foram os croatas e os eslovenos, além dos eslovacos, é claro, adotaram essa convenção de colocar esse chamado háček, parece um circunflexo invertido em cima de uma letra, dá a noção de que aquilo é um palatal, né? Então o C, que normalmente é pronunciado como tsa, em tcheco, com o háček em cima vira tchá, o S vira chá, o N vira nhá, o R vira já. É um som tipicamente do tcheco, só no tcheco tem um R palatal. Esse aí é fruto de uma palatalização histórica, de um R seguido de um I, como por exemplo na palavra antiga eslava rieka, que é rio, o rieka vira rjeka. No polonês essa palatalização foi completa, o R sumiu, o R virou um J. Então em polonês a palavra rio é jeka, mas você escreve RZ ainda, para marcar a história desse som de J como um R originalmente no polonês. No tcheco, essa palatalização se deu pela metade. Ela tem ainda um som de R no começo, mas ele tem um som de J depois. É um rjeka. O Z, no háček é G. O D e o T não tem como ter o háček em cima, porque essas letras são altas, né? Quando estão minúsculas. Então, eles colocam uma espécie de apóstrofe depois da letra. Já, tchá. E uma vogal também leva elas, que é a vogal E. Quando leva o háček, vira IE. Marca uma palatalização também. Gramaticalmente, a gente diz que o tchestina
A língua tcheca é uma língua tipicamente eslava, sujeito, verbo, objeto, sintagma nominal é determinante, adjetivo, nome, como acontece nas línguas eslavas no geral, exceto o polonês, que tem o teu adjetivo depois do nome. Tem os 3 gêneros, estão tipicamente indo-europeus, eslavos também, né? Masculino, feminino e neutro. No plural tem a distinção entre o plural masculino, os adjetivos, né, tem uma forma de plural só masculino animado, humano. E o resto depois, o que é feminino, neutro, o que é um masculino, um animal, por exemplo, não é masculino. Como no polonês também acontece. No polonês tem essa distinção que nas línguas eslavas nem sempre tem. Por exemplo, no russo tem um plural genérico para qualquer coisa plural. Em croata você tem um plural masculino, um plural feminino, um plural neutro, mas não tem um plural masculino animado, humano. É curioso nas línguas da parte ocidental, nessa parte da Polônia, polonês e tcheco, que tem um plural masculino humano, distinto do masculino animado geral e do masculino animado e do feminino e do neutro. E a declinação, o tcheco mantém a declinação eslava tão típica dessas línguas também, que a maioria das línguas tem, que são 7 casos de declinação: nominativo, acusativo, genitivo, dativo, instrumental e o locativo, né? Dizem também que tem o vocativo. O vocativo é considerado um caso na gramática das línguas eslavas, mas o vocativo é a forma de chamado, né? Amigo, mulher, criança, venha, né? Você está chamando alguém. Não é bem um caso, é uma forma do substantivo. Do ponto de vista gramático, não é a mesma coisa que caso. Caso marca a relação da palavra, a função daquela palavra dentro da frase em relação ao verbo e ao evento que está sendo desempenhado, descrito pela frase. Então, o caso seria a função da palavra, como o fazedor da ação, o sofredor da ação, o local da ação, o meio, o instrumento, o tempo, o local, o agente de uma voz passiva, por exemplo, um objeto indireto, né, o recebedor da ação. Então, o vocativo está separado, é um aposto, né? Vamos ver aqui os pronomes em tcheco, que são também tipicamente eslavos, né? As línguas eslavas elas não fogem muito do ninho. Elas têm toda a língua eslava. Se você vai assistir aqui no canal vídeo de polonês, croata, de ucraniano, de russo, que são as línguas eslavas que eu já descrevi, e o vídeo de línguas eslavas, que é um vídeo de apanhado dessa família linguística, né? Desse agrupamento linguístico. Você vai ver que as línguas eslavas elas, na verdade, eram mutuamente inteligíveis até o final da Idade Média. Foi só mais ou menos por volta de 1300, 1400 que as línguas eslavas começaram realmente a virar línguas separadas que hoje não são mais inteligíveis. São muito parecidas, mas quem fala tcheco não entende russo, não entende nem polonês. Eu falo polonês mais ou menos bem, e eu não entendo tcheco. Pode colocar um negócio com o cara falando em tcheco, pegar uma palavra ou outra, mas não dá para entender, é bem diferente. Mas até mais ou menos na Idade Média, eles ainda se entendiam. Pode-se dizer que até mais ou menos 1100, 1200 havia um eslavo comum ainda, com dialetos bastante divergentes, mas não eram línguas separadas totalmente. Então a gente vê aí as formas nominativo, acusativo, dativo, instrumental, locativo. Sendo o acusativo e o genitivo são nos pronomes no mesmo caso, né? Não tem aí diferença. Primeiro aí tem o pronome eu, você, primeira e segunda pessoa, no singular, depois primeira e segunda pessoa no plural, né? Ja, ti, mi, vi, que é porque esses pronomes têm uma lógica bem própria deles, é diferente da terceira pessoa que a gente vê lá embaixo aí. On, que é ele, ona, que é ela, ono, que é o ele ou ela neutro, né? Tem uma conjugação diferente. Você vê que o ona é interessante porque só tem uma forma, né? Só tem i, só o preposicional que é ni. Aqui o verbo bit, né? Yasem, você vê que tem esse J inicial, mas esse J não soa, tá? Yasem, tisi, onye, ele está, misme, viste, onistou, né? É o verbo ser no presente. Daí tem o futuro, budo, budes, bude, budeme, budete, budou, seria eu serei, eu estarei. E tem o condicional também, que é uma coisa interessante, porque não tem no polonês, não tem no russo. É uma forma que, na verdade, deriva do antigo eslavo, do aoristo perfeito, do verbo ser, do proto-eslavo, que existia e é preservado em certa medida até nas línguas balcânicas, como no sérvio, croata e no búlgaro. Tem umas formas assim arcaicas do antigo aoristo eslavo, que no polonês, e no russo e no ucraniano desapareceu completamente.
que é esse bi, bis, bi, bihom, biste, bi. E hoje ele serve como auxiliar para formar o condicional dos verbos. Eu faria, eu viajaria. Tem o passado, como em toda a língua eslava, o passado é formado por um L no final do verbo. E a bil, eu era, eu estava, e o passado é conjugado como um adjetivo, porque na verdade ele vem do antigo particípio passado ativo, que pela perda do passado original que as línguas eslavas tiveram, esse particípio acaba sendo usado como verbo na prática. Então a gente tem bil, bila, bilo, né, a forma masculina, feminina, neutra, plural. Aí tem a forma plural animado, masculino animado e o inanimado bile, bile e bili. O i, né? E quando o neutro no plural também tem bila, tem o plural neutro com a. E aqui a gente passa para a querida declinação, que tanto medo, pavor, angústia causa em tantas pessoas que aprendem línguas eslavas. Se vocês viram meus vídeos aqui de polonês, de ucraniano, de russo, de croata, que eu já postei, eu já expliquei mais ou menos como é. O que é uma declinação, né? O que é esse negócio de declinação? Declinação é a palavra, né? O substantivo e o adjetivo assumem várias formas para indicar qual é a função daquele sintagma nominal, né? daquele substantivo, qual é a função na frase. Se é o sujeito da frase, ou seja, o fazedor da ação, se ele é o objeto que sofreu a ação do verbo, né? O homem matou a mulher, né? Daí tem os outros casos, são, né? O genitivo indica a posse, de, pertence de, a capital da Morávia, o livro do meu irmão, esse é o genitivo, possessivo. O dativo é o objeto indireto, eu dei isso para alguém, eu dei isso para meu irmão, seria, né, memo brato, memo bratovi em tcheco. Daí você tem o instrumental que indica o instrumento da ação e também é exigido por algumas preposições. E aqui essa forma terminada com M aí. Geralmente aí, no caso aí a gente tem aí o castelo grande, né? Hradem, Velkim Hradem seria com o castelo grande. E a última forma é a locativa, que algumas línguas eslavas chamam de preposicional. Tipicamente ela só ocorre com preposições, na maioria dos casos, indicando o local. Antigamente era um caso locativo, mas hoje ele não ocorre mais sozinho. Ele só é pedido por preposições. Então a gente tem Veliki Hrad, Veliki grande, Hrad, um castelo. Né? A palavra Hrad é aquela palavra eslava que a gente vê em grado, Grod, que a gente vê em Belgrado, Leningrado, né? Essa palavra que significava castelo, burgo, porque na Europa Antiga o castelo e o burgo e a cidade eram a mesma coisa. A cidade era um castelo, mas era um lugar murado, né? Era um ambiente fechado, murado. Então Hrad oscila entre cidade e castelo, dependendo da língua eslava que você consulta. Então Veliki Grad é castelo grande. Daí tem o acusativo, Veliki Grad não muda. No caso do masculino, a menos que seja animado, se fosse um ser animado, por exemplo, um homem, o acusativo seria igual ao genitivo, que é o terceiro caso aí, Velkego grado. Velkego, em tcheco a palavra é acentuada na primeira sílaba, né? Não é que nem no polonês, que é oxítona. É paroxítona. Velkego grado, do castelo grande, né? Velkego grada, né? Daí o dativo, Velkemo grado, que é para o castelo grande, é o caso do objeto direto. Velkim hradem, que é com o castelo grande. Geralmente é usado com preposição com, que é o s, a letra S, s Velkim hradem, com um castelo grande. Né? E Velkim hradie, que é usado tipicamente com a preposição v, Velkim hradie, no castelo branco, grande. E no lado a gente tem o plural, né? Velke hradi, Velki hradu. Olha o genitivo plural marcado com U no final, né? Que é o OV do russo, o UV do polonês. No tcheco esse U. Velkim hradum é o dativo plural. Velkim hradi. Interessante que o instrumental plural tem o ime no substantivo, mas não tem o ame no adjetivo, tem ime, mas no substantivo não tem o ame, que é tão típico das outras línguas eslavas, embora alguns substantivos tenham. Esse ame, alguns substantivos não tem. Eles usam meramente o i. Eu não sei a origem disso, não. Normal seria hradami. Mas não é hradami, é hradami. Embora parece que algumas formas permitem também. Algumas gramáticas dizem que tem hrad e hradami nessa palavra. E velki hrader. Nos castelos grandes. Aqui a declinação a gente vê uma palavra masculina, agora a palavra feminina, jena, que é mulher. Mlada jena é uma mulher jovem.
No acusativo, mladogeno. Então a gente vê que muda, o adjetivo muda de A para O e o substantivo muda de A para U. Também é bastante típico do eslavo, lá no polonês isso é um pouco diferente. O adjetivo muda de A para ON e o substantivo de A para EN. Mas a maioria das línguas eslavas, as antigas vogais nasais viraram U. O A nasal e o O nasal viraram U. Então a gente tem aí genu em vez de genem. Mladegeni é o possessivo, da mulher jovem. Mladegenie é para a mulher jovem. Mladogeno é com a mulher jovem. Mladegenie é na mulher jovem ou sobre a mulher jovem. E no plural, mladegeni, mladegene, mladegen. Observa a terminação zero do genitivo plural. A gente tem gen, sem nada, que é típico do eslavo, né? Na maioria das línguas eslavas, exceto nas línguas balcânicas, né? O genitivo plural é feito no feminino e no neutro com a terminação zero. Você tira a vogal final da palavra e vira o genitivo plural. Isso, inclusive, está explicado no livro de Saussure, os princípios da introdução à linguística, né, de Saussure, que é um dos livros mais populares aqui do Brasil, né? Todo aluno de linguística vai ler esse livro. Mladim genam, dativo plural, para as mulheres jovens. Vladim genami, aí a gente tem o genami, o ami, que é o instrumental plural na maioria das línguas eslavas mesmo. E o locativo plural, mladir genar. Tem alguns plurais irregulares que também batem com os plurais irregulares que a gente vê em todas as línguas eslavas, né? Ruka, que é mão, via rutse. No russo não tem essa paletração, mas no polonês tem, né? Renka, ręce. Noha, que é perna, vira nohi. A gente tem aí oko, que é olho, vira ochi. Que no russo não se usa essa palavra, mas no polonês ainda é oko e ochi também. Uho, que é ouvido, vira ushi, como no russo também e no polonês. E também a palavra człowiek, que é um ser humano, uma pessoa, vira lide, que significa gente. Tem a ver talvez até com o alemão Leute, e com o polonês lud, ludzie. E com o russo também ludi, né? É uma palavra que eu acho que o alemão deve ter pego das línguas eslavas, né? E dictie, que é criança, vira dzieci, que é crianças. Como no russo também é dzieci, crianças, né? No polonês também dzieci, crianças. Os demonstrativos, a gente tem ten, ta, to, para aquele, torro, ti, que são assim as formas declinadas, né? No genitivo. De ten, que é esse aqui, aquele, né? Embaixo a gente tem o ten, se você colocar esse to no final do demonstrativo, vira o próximo, né? O demonstrativo de proximidade. Tento, tato, toto, significa esse aqui. Ou pode colocar esse hle, que na língua coloquial é pronunciada como dle também. Então, tenle, tarle, ou tendle, tadle, também significam esse. Então, ta kniha é aquele livro, né? Kniha é feminino, livro. O tarla kniha significa esse livro. O tadla, ou tata kniha, esse livro. No tcheco tem uma diferença bem grande entre a linguagem formal e a linguagem informal. O tcheco, por ter uma tradição literária muito grande, né, vindo lá de Jan Hus e dos protestantes, dos proto-protestantes, os russitas, né? Ele já tinha uma série de textos, de traduções literárias já no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então, os tchecos tiveram muito, e como os tchecos ficaram submissos à língua alemã, na maior parte da sua história, eles conservaram muito esse tcheco clássico, essa literatura antiga. Só que a linguagem falada dos tchecos, o boêmio, o coloquial, ele se tornou diferente com o tempo, né? Então a gente vai ver depois aí que tem algumas coisas bem acentuadas. Eu não vou falar muito sobre isso no vídeo, não deu para encaixar, mas sabe que o tcheco tem pronúncia coloquial bem diferente da pronúncia arcaica hoje em dia. Isso está até sendo incorporado nas gramáticas. As gramáticas até estão explicando que antigamente isso era ignorado. Ele ensinava o tcheco literário, erudito, e o tcheco coloquial era visto como algo degradado, indesejável, no que não era digno de ser explicado. Mas hoje a gente está começando a entender como o tcheco coloquial diverge, né, do tcheco erudito. Os possessivos pessoais aqui, algumas formas coloquiais estão incluídas.
Mui é meu, mui narod, meu povo. Mas meu livro pode ser moye, que é o ma kniga. Ma é coloquial. Moye seria o mais erudito. Mui narod, moye me knihu. Observa aí que o adjetivo moye, possessivo moye, meu, minha, né? Vira moye no acusativo. Você esperaria moio, porque o a vira u, né? O moyo. Como no adjetivo que a gente viu em Gena, né? Mlada vira mladou. Mas não vira. E o ma vira me. Na língua coloquial. Bem diferente, né? No genitivo me ronaroda, do meu povo. Moi o me knihi, do meu livro. Me monarodo, pro meu povo. Moi me knize. Observa a palatalização aí. Kniha, knize. O dativo ganha uma... Ele sofre uma lenição aí, né? O ga... Esse ha, que historicamente a gente vem de um ge antigamente, né? Kniga. Vira knige, ou knize, no caso. É interessante que o possessivo de terceira pessoa, né? Masculino e neutro, que é erro, que é dele, não tem flexão. É que nem a palavra dele em português. Como ela é o genitivo do pronome, né? Ele não tem flexão. Mas o yei, que é o feminino, apesar de tecnicamente ele ser um genitivo do pronome ela, né? Ele ganha uma flexão. Uma coisa que não tem paralelo em polonês, ou em russo, ou em ucraniano, né? Geralmente não tem... Os possessivos de terceira pessoa não tem flexão porque eles são genitivos, que nem dele e dela no português. É um possessivo, não é um adjetivo, né? Mas aí o yei foi reinterpretado na língua tcheca, talvez na linguagem coloquial, até como um possessivo. Então, no genitivo a gente tem yeiho naroda, do país dela. Do país dela. Tem um... Né? Yei já é dela, daí você coloca ainda o ro no final, porque é o genitivo masculino, concordando com narod, que é masculino. Yeimo narodu, para o país dela, o dativo. É interessantíssimo isso aí. Vamos voltar para os verbos aqui e ver o verbo yit, que é o verbo andar, ir, né? Yadem, tidesh, onde, mideme, videte, onidou. Então, também, que nem que o verbo ser, ele tem esse J ortográfico, que só soa se você negar. Então, eu não vou, né? É a neidem. Você coloca o ne, daí o J soa. Porque daí tem um vogal antes dela para... Mas é no positivo, no afirmativo, yadem. No polonês é ide o J, né? Que é o I aí, ainda soa no polonês, no russo também. É idu, idiosh, idiot. No polonês, idziesh, idje. Mas aí é dem, desh, de. No passado, bem parecido também com o russo, com o polonês, shel, shla, shlo, shli, shlu, shla. Eu fui. Aí o verbo tist, psietist, que é o verbo ler. Então a gente tem yastu, né? Tist, psietist, é porque nas línguas eslavas os verbos vêm em pares. Né? Tem um verbo que é imperfectivo e um verbo que é perfectivo. O verbo imperfectivo, que é tist no caso, designa ação genérica. Uma ação que, no geral, né? Que não tem realmente não é um evento específico. Psietist indica um evento específico, uma instância, uma ocorrência de uma leitura específica. Você fala, quando eu aprender tcheco, eu vou ler muitos livros tchecos. Eu vou ler muitos livros tchecos, você vai ficar lendo ali vários livros. Né? Agora, não, eu quero pegar esse livro e ler esse livro. Não, eu quero ler esse livro, eu quero pegar e ler esse livro, começar e terminar numa ação específica, num evento específico. Daí é psietist. Daí você fala que tem chcem psietist. Eu quero ler totalmente, quero começar e terminar de ler. E observa como é diferente, né? Esse verbo é um pouco diferente no tcheco, né? No russo a gente tem titaio, no polonês a gente tem titam, titat, titam, titash, tita, titai. No russo a gente tem titaio, titaia, titaiet. No tcheco tem uma forma curta aí, tu, ttesh, ttet, teme, tete, ttou. E no passado, tchetl, tchetla, tchetlo, tchetli. Então, no passado, essa forma com L, né, a forma do verbo passado não é usada sozinha, tem que ser usada junto com o verbo ser como auxiliar. Você não pode usar meramente tchetla. Só na terceira pessoa que pode ocorrer tchetla, que é o verbo sozinho. Nas outras pessoas tem que colocar o verbo ser como auxiliar, tipicamente depois, às vezes antes, dependendo da regra. Então, tchetlsem sem knihu. Eu estava lendo um livro. Tchetlsem knihu seria eu li o livro.
E aí, o primeiro é o passado imperfeito, o passado imperfectivo. Daí eu estava lendo, eu lia, eu tinha o hábito de ler. Aí é przeczytałem sam knihu, num evento específico, eu li o livro. Czytu tu knihu, eu estou lendo esse livro, ou aquele livro, né? Przeczytu tu knihu, eu vou ler esse livro. Quando você pega um verbo imperfeito, o verbo perfeito, como przeczyst, e coloca no presente, ele tem um significado de futuro perfectivo. Eu vou ler especificamente esse livro num evento específico. Se você pegar o verbo imperfectivo e colocar ele no futuro com auxiliar budo, que a gente viu lá que é o futuro do verbo ser, volta lá pro verbo ser, na tela do verbo ser, que a gente vai ter um futuro budo, budes, bude. Se colocar esse budo com infinitivo, né? Budo, chist, eu vou estar lendo esse livro, no sentido que como eu falei naquela frase, quando eu aprender tcheco, eu vou ler muitos livros tchecos. É budo, chist. Budo, chist, české knihy. Koupit, kupovat, é um outro para aspectual. Koupit é o imperfectivo, ação genérica. Aliás, kupovat é o imperfectivo, ação genérica. E koupit é o perfectivo. Daí a koupim é eu vou comprar, uma ação específica. Eu vou comprar uma coisa específica, eu pegar, começar e terminar de comprar, acabou. Yakupui, ou na língua coloquial também tem Yakupuyu, que é mais comum. Eu estou comprando, eu compro. Então o verbo perfectivo não tem presente. Você tenta usar ele no presente, ele tem um significado de futuro perfeito. Futuro de uma ação específica, né? No passado, kupil, kupovalo também. Vai ter a distinção, né? Kupil é eu comprei, kupovalo é eu comprava, eu estava comprando. Aqui no verbo motzi, ou motzt, que é o verbo poder, a gente vê a distinção entre a língua coloquial e a língua erudita, né? Na língua erudita a gente tem yamorro, que eu posso. Seguindo o paradigma do eslavo, esse verbo nas outras línguas eslavas também tem um ge, uma consoante dura, na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, e nas outras pessoas do meio ele tem sempre uma palatal, g. Então em russo ele tem magu, mojes, mojet, etc. No polonês também moge, mojes, moje, o ge altera com g. No eslavo, né, o ge virou ha, no tcheco, né, o ge virou ha, mas na linguagem coloquial todas as pessoas ganharam o palatal. Então a gente não tem mais, na linguagem coloquial tcheca, a gente não tem mais yamorro, é yamojo, é yamujo, na verdade. Yamujo, mujes, muja, mujame e mujol também, na terceira pessoa do plural. As formas morro e morro, que são as formas arcaicas que batem com o paradigma eslavo melhor, né? Não são tão usadas mais, são usadas só em contexto mais erudito. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi de tcheco. Quando eu li um texto sobre a língua tcheca no início dos anos 90, me lembro claramente, estava falando dessa chamada diglossia. O tcheco é uma língua que nem o português brasileiro, é bem diglóssica. Porque a linguagem coloquial é bem diferente da linguagem formal, erudita. No passado a gente tem morla, bate com o paradigma eslavo, né? Uma coisa interessante do tcheco, que não tem paralelo nas línguas eslavas, é o uso do verbo ter como uma espécie de auxiliar em construções mais impessoais, né? Não é usado como objeto direto, tipo de construções intransitivas, impessoais, bem curtas, né? Formulações curtas, mas deve ser uma influência do alemão sobre o pensar, né, dos tchecos, né? Por exemplo, você fala oko e otevjeno, a janela está aberta, aí tudo bem, mas você pode falar mami otevjeno. Literalmente, nós temos aberto. Nenhuma língua eslava usa o verbo ter como auxiliar de verbo, para formar o passado. Mas o tcheco usa, na língua coloquial, mami otevjeno. Nós temos aberto, ou seja, wir haben geöffnet, noi abbiamo aperto. No sentido, nós estamos abertos. Ele usou o verbo mit, que é o verbo ter, né? Mam, macie, que é um verbo ter do tcheco. É usado como auxiliar para essas construções, só essas formulações mais curtas, assim, ele não usa realmente tanto quanto as línguas latinas e germânicas, né? Os interrogativos em tcheco são, mais uma vez, paradigmaticamente eslavos, né? Tso, que é o quê? Tem o genitivo tcherro, tchemo, dativo, tim, instrumental, tchem, locativo, e kdo, que é quem? O genitivo korro, dativo como, instrumental kim, preposicional como. Né? Não precisa nem falar nada, quem conhece língua eslava já sabe isso de cor. Kde,
Gde é onde, kam é para onde e odkud é de onde. Toda língua eslava tende a distinguir esses três aí. Gdi é quando e jak é como, né? E os indefinidos são derivados dos interrogativos. Então a gente tem aí, colocando a partícula nye, que tecnicamente é um negativo, né? Então tso é o quê? Nyetso é alguma coisa, algo. Kdo é quem? Niekdo. Que pariu, cara. Niekde é algum lugar. Niekam é para algum lugar, né? Vou para algum lugar. Então também até as formas direcionais também tem essa forma indefinida que designa algum lugar, né? Niekde é algum lugar, niekam eu vou para algum lugar, e de niekam. Então essa foi a língua tcheca, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de participar também da mentoria MAPC, quem quer aprender uma língua eslava, como polonês ou russo, eu ensino. E as línguas germânicas, como principalmente o alemão, o inglês, obviamente, né? E quem quer também o sueco, o holandês, eu ensino. E algumas línguas latinas, principalmente o italiano, que é a minha língua favorita latina, eu ensino pelo Telegram. Né? E também considerem comprar meu dicionário multilingüe temático configurável online, que já está começando a se tornar disponível pela internet. Entre em contato pelo meu e-mail, que eu dou todos os detalhes sobre a mentoria, sobre o dicionário online. Deixe seus comentários aí sobre esse vídeo de tcheco. Me falem quais vídeos vocês gostariam de ver, quais outras línguas, quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui no canal. E se quiser contribuir para o canal, é muito importante que vocês contribuam para o canal através do Pix ou através do Apoia-se do canal. Uma contribuição financeira sempre é bem-vinda, ajuda muito aqui, porque os vídeos dão um trabalho desgraçado para fazer. Então eu recomendo muito peço que vocês colaborem com o canal através do Pix, ou através do PayPal, ou através do Apoia-se, que tem os links aqui embaixo. Em todos os meus vídeos tem links para você contribuir com uma doação aqui para o canal, doações recorrentes, uma doação única. E então, sendo assim, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.